Salve Maria Santíssima, falando um pouco sobre o inferno, baseado nos textos de Santo Afonso. Embora muitos dos pagãos fossem verdadeiros ateus que consideravam o inferno como fábula, inventada para assustar os ímpios, os mais renomados dos filósofos antigos como Sócrates, Xenofonte, Aristóteles, Platão e outros, não tiveram dificuldades em admitir a existência de uma vida futura, um céu onde os bons seriam recompensados e um inferno onde os maus serão punidos. Apenas os mais perversos dos homens negam que há um Deus, e Criador e Governador de todas as coisas. Tais homens escolheriam negar a existência de Deus do que enfrentar o justo castigo pelas suas más obras. Por um lado, os homens sabem perfeitamente bem que Deus é um justo recompensador dos bons, e ao mesmo tempo observam no mundo inúmeros homens maus que vivem na prosperidade, enquanto muitos dos virtuosos vivem na aflição e no infortúnio. Assim, muitas pessoas são convencidas de que após esta vida mortal, há outro mundo em que o vício será castigado e a virtude recompensada conforme seu merecimento. O mais famoso dos filósofos pagãos não hesitou em ensinar que existe na vida futura um céu e um inferno. Xenofonte e Sócrates, por exemplo, disseram que recompensas aguardam os que agradam a Deus e punições aos que o desagradam. Os mesmos sentimentos foram expressos por Platão, Plutarco e outros. Embora evite citar a passagem desses filósofos, não posso deixar de mencionar duas belas passagens do grande orador Cícero. Na primeira, ele exclama: "Não quero ter parte com os que há pouco começaram a ensinar que as almas morrem junto com seus corpos, e que tudo é destruído pela morte. De muito mais peso para mim a autoridade dos filósofos antigos e dos nossos ancestrais. Eles faziam homenagem religiosa aos mortos e consideravam que a entrada no céu seria facilitada para todo homem justo e bom. A segunda passagem vai ainda mais diretamente ao ponto. As almas que foram manchadas pelos vícios dessa vida tomarão um falso caminho que os separam da companhia dos deuses." Aqui é um pagão falando, né? Cícero. Por outro lado, os que se preservaram puros e castos encontrarão fácil acesso à divindade, a fonte de sua existência. Ou seja, até os pagãos mais sensatos acreditavam na existência do inferno e de uma recompensa eterna no céu, ou seja, no inferno, né? Para uma recompensa de punição ou a recompensa de gozo. Em meio às fábulas dos povos pagãos, há inúmeros contos que, embora não sejam fictícios, atestam a crença desses povos na existência de um lugar de punição na vida futura. Para nós, cristãos, contudo, essa crença dos antigos pagãos e seus filósofos é um argumento fundamentado, pois temos a palavra do próprio Deus, atestando a existência do inferno em inúmeras passagens da Sagrada Escritura. A questão da localização do inferno foi um tema de conjuntura entre os padres da Igreja e dos teólogos. Por exemplo, São João Crisóstomo, ele deduzia que o inferno se encontra fora dos limites do universo. Com mais frequência e com mais razão, outros teólogos achavam que o inferno estivesse na própria Terra. Alguns chegaram a declarar que era perto da superfície do globo, baseando suas opiniões de forma interessante na existência de muitos vulcões, como Vesúvio, as ilhas vulcânicas, o Monte Etna e outras. O que diz a Santa Igreja? Além dessas opiniões discutíveis, um grupo de hereges, conhecido como de ubiquistas, diziam que o inferno não está restrito a um lugar determinado, mas pode ser encontrado em qualquer lugar, uma vez que Deus não destinou um lugar especial aos condenados. Essa opinião, contudo, é evidentemente falsa e contrária à crença comum da Igreja Católica, que nos ensina que Deus estabeleceu um lugar definido para os demônios e os réprobos, como é evidente em vários textos da Sagrada Escritura. São Jerônimo deduz isso especificamente de uma passagem
no livro dos Números, Números 16, versículo 31 e versículo 33. Aqui descreve-se o destino de Datã e Abiram, que foram precipitados ao inferno ao caírem no precipício que se abriu sob seus pés. Ao mesmo tempo, uma grande chama surgiu da terra e matou 250 homens que foram cúmplices do seu pecado. Além disso, em muitas passagens da Sagrada Escritura, a palavra descer é usada em referência ao inferno, indicando que o inferno está situado nas profundezas da terra. Aqui, repito, são opiniões teológicas, embora bem fundamentadas, de teólogos e santos, né? Mas opiniões em grande número a esse respeito, né? Não é um dogma, né? O inferno é um lugar definido. Essa ascensão é confirmada pela passagem de São Lucas 16, 22, onde fala: morreu também um rico, foi sepultado. E o texto sagrado emprega a palavra sepultado porque sepultamento são feitos dentro da terra. Além disso, o homem rico descreve o inferno como lugar de tormentos, Lucas 16, 28, confirmando a opinião de que o inferno é um lugar determinado e definido. É chamado também de túmulo, em Salmo 29, versículo 4. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. E em outro lugar fala de lago, onde o demônio, sedutor delas, foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. É evidente, portanto, que o inferno é um lugar determinado e muito provavelmente situado no interior da terra. Agora são minhas palavras, né? São opiniões teológicas sólidas, boas, mas não é um dogma, certo? Não é algo que não possa ser discordado. São Tomás também declarou que as dimensões do inferno, que será a morada dos condenados, depois da ressurreição, não pode ser determinado. Dores do inferno. Vamos falar agora das dores do inferno. E, em primeiro lugar, a dor dos sentidos. Santo Tomás prova que o fogo do inferno é um fogo corporal e material, embora geralmente não fale do fogo que atormenta as almas separadas dos seus corpos, mas o fogo que os condenados hão de suportar após sua ressurreição corporal. Muitos hereges defenderam que o fogo do inferno não é material, mas apenas metafórico e imaginário. Há inúmeros textos na Sagrada Escritura, contudo, que demonstram que o fogo do inferno é um fogo verdadeiro, material e corporal. Lemos, por exemplo, no livro do Deuteronômio: acendeu-se o fogo da minha cólera, que arde até o mais profundo da habitação dos mortos. Deuteronômio 32, versículo 22. E no livro de Jó: um fogo que o homem não acendeu, o devora e consome o que sobra em sua tenda. Jó 20, versículo 26. Revelando que esse fogo do inferno não precisa ser nutrido, mas uma vez aceso por Deus, queima eternamente. Há inúmeros de passagens no livro de Isaías referindo-se ao fogo do inferno. Quem de nós poderá permanecer perto desse fogo devorador? Quem de nós poderá permanecer perto das chamas eternas? Isaías 33, 14. O verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá, e para todos serão um espetáculo horripilante. Isaías 66, 24. Entregará suas carnes aos vermes e ao fogo, e hão de chorar a eterna dor. Judite 16, 22. O fogo do inferno. Aqui pode estar diferente a questão da citação de Judite, porque já havia algumas divisões um pouco diferenciadas naquele tempo, certo? Alguns nomes, né, no tempo de Santo Afonso. Continuando, o fogo do inferno. Na parábola do Evangelho, o homem rico sepultado no inferno ele clama e chama por Lázaro. Sou cruelmente atormentado nestas chamas. Lucas 16, 24. Ele diz nestas chamas, para mostrar que o fogo do inferno é um tipo particular, um fogo preparado expressamente para se vingar as injúrias que o pecado causou a Deus pelos prazeres carnais. Pois, como o livro do Eclesiástico diz, o fogo e o verme são o castigo da carne do ímpio. Eclesiástico 7, versículo 19. Portanto, São Tomás de Aquino
argumenta que esse fogo será o instrumento da justiça vingativa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Mas aqui encontramos uma dificuldade. Como é possível ao fogo corporal atormentar a alma espiritual? Em resposta a essa questão, podemos apenas dizer que sabemos que isso é possível. Talvez a resposta esteja na explicação de muitos teólogos. Deus dará um poder extraordinário a esse fogo material, com que será capaz de vincular a alma espiritual ao seu lugar de tormento, causando assim indizível humilhação e dor. Neste mesmo fogo, melhor dizendo, São Tomás diz que os corpos dos condenados, além do fogo intenso, suportará o frio amargo, passando de um a outro, sem qualquer momento de alívio. Assim, os estudiosos das Sagradas Escrituras explicam a passagem do livro de Jó. Como a seca e o calor absorvem a água das neves, assim a região dos mortos engole os pecadores. Jó 24:19. Portanto, diz São Jerônimo, os condenados no inferno suportam todos os tormentos neste único fogo. O remorso da consciência. Além dos dois sentimentos do frio e do fogo do inferno, a Sagrada Escritura lista vários outros tormentos que afligirão os condenados. Um desses é o verme, a que a Escritura se refere frequentemente. Alguns comentadores explicaram que esse verme é algo material, que se alimentará sem a consumir, da carne dos condenados. Mas a maioria dos teólogos explica isso metaforicamente como o remorso da consciência que afligirá os condenados no fogo e nas profundezas do inferno. Para sempre estarão em suas memórias os resultados dos seus pecados. Para sempre repetirão as palavras atribuídas a ele no livro da sabedoria. Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós, e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição. Erramos pelos desertos, sem caminhos, e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância. Sabedoria 5, versículos 6 a 8. O sofrimento da escuridão entre os demônios. Além do seu próprio remorso de consciência, os condenados serão também atormentados pelas reprovações dos demônios. Este será uma das punições mais cruéis dos condenados. Os demônios, que são seus inimigos, irão continuamente zombar deles e recordar-los dos seus pecados. O sofrimento dos corpos dos condenados não acabarão aqui. Eles também serão afligidos pela terrível escuridão do inferno, descrita por um homem santo, Jó. Antes que eu parta, para não mais voltar, ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombria, região reino de sombras e de caos, onde a noite faz às vezes de claridade. Jó 10, versículo 21 e 22. Continuando ainda sobre a questão do inferno, né? A dor da perda de Deus. Certo autor escreveu, mas sem muito fundamento, que a dor da perda é a mesma para todos os condenados. Mas parece muito mais provável para mim e para a maioria dos teólogos que, embora os condenados estejam igualmente privados de Deus, essa dor irá, no entanto, afligir a cada um de acordo com as medidas das suas faltas e o conhecimento que terá no inferno do Deus que ela perdeu. Pois é difícil acreditar que quem perdeu Deus por um pecado mortal será atormentado no mesmo grau daquele que perdeu Deus por centenas de pecados. É igualmente inconcebível para mim que, por exemplo, alguém que ficou em estado de pecado por apenas um dia possa ser convocado para suportar o mesmo grau de punição daquele que permaneceu neste estado por um ano inteiro. Pois como aquele que amou a Deus mais ardentemente durante sua vida, irá desfrutar dele com mais intensidade no céu,
por causa do conhecimento do bem imenso que ele então possuirá. Então também os condenados, que se privaram do seu Deus, irão ser mais severamente atormentados ao perceber mais claramente o grande bem que perderam. São Tomás escreve para nós perfeitamente no que consistirá a felicidade dos eleitos e o tormento dos condenados. No que diz respeito ao seu intelecto, diz o santo: o homem encontrará perfeita alegria na visão de Deus. Mas no que diz respeito aos seus afetos, ele encontrará satisfação completa na união permanente de sua vontade com a infinita bondade de Deus. Por outro lado, o tormento dos condenados consistirá em ser privado de toda a luz divina em seu intelecto e em encontrar suas afeições obstinadamente afastadas da divina bondade. No outro lugar, o santo doutor ensina que, embora a punição do fogo seja mais aterrorizante, esta separação de Deus é, contudo, um tormento maior do que o do fogo. Deus compõe o céu. Em suma, Deus será o nosso paraíso, pois ele contém todos os bens em si. E como ele mesmo, certa vez declarou a Moisés: vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor. Êxodo 33, versículo 19. Essa foi a promessa que ele fez também a Abraão, por causa dos seus méritos. Não temas, Abraão, eu sou o teu guardião, a tua recompensa será muito grande. A gente pode conferir isso em Gênesis 15, 1. E que recompensa maior senão o próprio Deus? Que outros bens superariam esse bem maior que é o próprio Deus, né? É também Deus que constitui o inferno, pois, como diz São Bernardo, ele mesmo será o castigo dos condenados. Pois assim como os eleitos serão supremamente felizes porque Deus é para eles e eles são para Deus, assim os rêprobos serão infelizes porque Deus não é mais para eles. Rêprobos quer dizer os condenados, né? E eles não são mais para Deus. Ouçamos a ameaça que Deus fez contra os que se recusaram a pertencer a ele durante essa vida. Chamam-o a mim, porque já não sois meu povo, e eu não sou vosso Deus. Oséias 1, versículo 9. É nisso, então, que o tormento dos condenados consistirá. Consiste na primeira sentença que Jesus Cristo pronunciará sobre seus inimigos: afastai-vos de mim para o fogo eterno. Essa eterna separação constituirá o céu para os condenados. Ou seja, a punição eterna de não poder ver de nunca poder ver a Deus. É a pena do dano, né? Continuando. Escolhas eternas são feitas durante a vida. Agora os pecadores, cegos pelos bens aparentes desta terra, escolhem viver longe de Deus e voltar-lhes as costas. E se Deus, que não pode habitar com o pecado, deseja entrar em seus corações expulsando o pecado deles, eles não têm vergonha de repeli-lo, exclamando: afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Jó 21:14. Afasta-te de nós, não desejamos seguir os teus caminhos, mas os nossos, as nossas paixões, os nossos prazeres. A grande multidão deles, diz a Sagrada Escritura, que dorme no pó da terra, despertarão uns para a vida eterna, outros para a desonra e a infâmia eterna. Daniel 12, versículo 2. Sim, esses infelizes agora dormem no pó de sua cegueira, mas na outra vida, infelizmente, vão despertar e perceber o imenso bem que perderam ao voluntariamente perder a Deus. A maior dor do inferno. A espada que os atravessará com maior tristeza será o pensamento de ter perdido a Deus e tê-lo perdido por culpa própria.
Como são infelizes! Eles agora procuram perder a visão de Deus, mas, uma vez caídos no inferno, não mais poderão deixar de pensar nele, e nessa vontade o seu castigo consistirá. Santo Agostinho diz que no inferno os condenados serão forçados a pensar em nada além de Deus, e isso lhes causará terríveis tormentos. E São Boaventura, expressando os mesmos sentimentos, diz que nenhum pensamento atormentará os condenados mais do que pensar em Deus. O Senhor conceder-lhe-á um conhecimento tão vivo do seu Deus ofendido, da sua bondade tão indignamente desprezada e, consequentemente, do castigo, que os seus crimes merecerão, que este conhecimento lhes causará um sofrimento maior do que o de todas as outras punições do inferno. Lemos no livro de Ezequiel: pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóboda, límpida, como um cristal, estendida sobre suas cabeças. Ezequiel 1:22. Explicando essas palavras, o autor diz que os condenados terão continuamente diante dos seus olhos um cristal ou espelho desagradável, com a ajuda de alguma luz inevitável. Verão, por um lado, o imenso bem que perderam, ou voluntariamente perder a graça, ao voluntariamente perder a graça divina, e por outro lado verão, juntamente, o rosto irado de Deus. E este tormento ultrapassará por 1.000.000 de vezes todas as outras punições do inferno. Sobre este mesmo assunto, o autor Caetano faz a seguinte reflexão sobre as palavras de Davi: que os pecadores caiam na região dos mortos, todos esses povos que esqueceram a Deus. Salmo 9, versículo 18. O profeta diz, este autor, não fala aqui de uma mudança de coração ou conversão, mas do espírito dos pecadores. Pois assim como os pecadores não desejam pensar em Deus durante essa vida, para não serem forçados a renunciar às suas paixões, serão forçados, apesar da sua vontade e por um justo castigo, a pensar continuamente em Deus no inferno. Eles desejariam excluir toda a lembrança de Deus de suas mentes, mas serão forçados a pensar sempre nele, lembrando assim todos os benefícios que receberam, bem como as ofensas que cometeram e pelas quais foram separados dele por toda a eternidade. Consideremos brevemente a condição do intelecto dos condenados no inferno. São Tomás diz que os condenados poderão se lembrar de todos os assuntos do conhecimento natural que adquiriram aqui na terra, pois este conhecimento adquirido permanecerá em suas almas depois da morte. Isso é evidente também na Sagrada Escritura, na resposta de Abraão ao homem rico lançado no inferno: Filho, lembre-se de que você recebeu coisas boas em sua vida. Lucas 16:25. Esta é então a conclusão do doutor Angélico. Assim como nos eleitos não haverá nada que não lhe seja um assunto de felicidade, assim também nos condenados não haverá nada que não lhe seja um assunto de tormento. Por isso, os condenados conservarão em suas lembranças as coisas que conheceram aqui na terra, não para a sua consolação, mas apenas para aumentar o seu tormento. Além disso, durante esta vida a alma é frequentemente impedida de considerar pensamentos desagradáveis a ela, por causa de sofrimentos e ansiedades corpóreas. Mas no inferno, a alma não estará mais sujeita a essa influência do corpo. Portanto, no inferno a alma não será mais impedida de considerar as coisas que possam ser motivo de tortura para ela. Do mesmo modo, no inferno, a alma de um homem terá constantemente em sua memória todos os apelos divinos que lhe são feitos durante a vida, bem como o número de pecados que cometeu, cada um dos quais lhe proporcionará um novo inferno. Além disso, diz Estios, assim como Deus assegurará a satisfação dos bem-aventurados, fazendo-lhes conhecer o que diz respeito a nós,
especialmente o que lhe diz respeito de uma maneira especial com as nossas orações dirigidas a eles. Por outro lado, os condenados permanecerão ignorantes de tudo que nos diz respeito, porque são completamente estranhos à Igreja. Os condenados têm fé? Pode-se perguntar se os cristãos que possuíam fé nesta vida e que não a perderam por apostasia ou heresia, a preservarão no inferno. São Tomás responde negativamente, pois para crer com uma fé sobrenatural e teológica, deve manter-se no afeto piedoso da vontade do Deus revelador. Esta piedosa afeição, porém, é um dom de Deus, do qual ele os priva tanto quanto os demônios. Nem os demônios nem os condenados podem ter fé. Eles, porém, acreditam por uma espécie de fé natural, ou seja, não podem ter uma fé teológica, né? Sobrenatural. A qual eles têm uma fé natural, a qual são forçados pela evidência de sinais externos, embora essa fé não seja sobrenatural. E é neste sentido que São Tiago escreveu que também os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Mas sua fé é forçada e temerosa. Os condenados contemplarão a glória dos bem-aventurados, sim ou não? Santo Tomás responde que no juízo final, o condenado verá os bem-aventurados em sua glória, sem serem capazes de distinguir no que ela consiste. Somente perceberão que desfrutam de uma glória inexplicável. Esta visão os afligirá com grande tristeza, quer por causa de um sentimento de inveja, quer por causa do arrependimento de ter perdido o que eles próprios poderiam ter adquirido. E para seu eterno castigo, esta sombra da visão beatífica que contemplaram permanecerá impressa em sua memória para sempre. Ainda falando sobre o inferno, continuando, a vontade se encontra no mal. Vamos agora discutir a condição da vontade dos condenados. São Tomás observa que a vontade dos condenados, na medida em que é uma faculdade natural, não pode deixar de ser boa, uma vez que não procede deles mesmos, mas de Deus, que é o autor da natureza. Os condenados, no entanto, a viciaram por sua malícia, mas quando consideramos o uso que os condenados fazem da sua vontade, isso não pode deixar de ser mal, pois é completamente oposto à vontade de Deus e obstinado no mal. Mas de onde vem essa obstinação no mal? Silvio Póstumo, numa explicação muito clara, diz que a obstinação dos condenados resulta da própria natureza do seu estado, pois como os condenados agora se encontram no limite de sua existência e privados de toda ajuda divina, Deus, por um julgamento justo, os abandona ao mal que voluntariamente escolheram e no qual desejaram terminar suas vidas. É natural que tudo, uma vez que tenha chegado ao seu termo, encontre repouso, a menos que seja motivado por um poder externo. Agora, os condenados terminaram suas vidas com a vontade depravada em que morreram, e Deus resolveu deixá-los no mal que escolheram. Assim como os bem-aventurados nunca podem possuir uma vontade má, porque estão sempre unidos a Deus, da mesma forma, os condenados nunca podem transformar sua vontade em algo bom, e, consequentemente, serão sempre infelizes, porque se opõem obstinada irrevogavelmente à vontade divina. Os condenados desejam o mal dos outros, sim ou não? Devido a esta maldade dos condenados, é possível questionar: os condenados desejam que todos os homens sejam condenados? Santo Tomás responde que sim, por causa do ódio que os condenados têm por todos os homens. Mas aqui, uma dificuldade se apresenta. À medida que o número dos condenados aumenta, a punição de cada indivíduo é agravada. Como então podem desejar um aumento de tormento para si mesmos? Santo Tomás diz que tal é seu ódio e inveja, que preferem sofrer mais cruelmente com muitos outros do que sofrer menos sozinhos. E pouco lhes importa que entre aqueles
a quem desejam condenação sejam alguns dos que amaram muito durante a vida. Nos ensina o Santo Doutor. Observa que toda afeição que não se baseia no amor de Deus desaparece facilmente. Caso contrário, a ordem da justiça e do direito seria revestida no inferno. O caso do homem rico no inferno. Se for esse o caso, então como podemos explicar a solicitude do pobre rico no inferno, que rogou a Abraão para enviar Lázaro a seus irmãos na terra para adverti-los a fazer penitência, a fim de que também não fossem enterrados no inferno? São Tomás explica que a inveja dos condenados é tamanha que eles preferem ver todos os homens perdidos a ter seus próprios pais. Mas já que isso é impossível, enraizados como estão em amor próprio, preferem ver seus pais libertos do inferno em vez de estranhos, pois eles seriam ainda mais atormentados pela inveja se contemplarem seus próprios entes queridos condenados, enquanto outros são salvos. Esta é então a razão da preocupação do rico pela salvação de seus irmãos. O doutor Angélico acrescenta que este condenado desejava ver seus irmãos escaparem do inferno, para que sua punição não fosse agravada pela condenação deles, pois seu mau exemplo ocasionou a condenação dos seus irmãos. Também Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, ela fala, se não me engano, no livro Diálogo, que, no caso, essa súplica deve ser entendida não porque o rico tenha misericórdia, mas porque as penas desse rico que estava condenado ao inferno aumentariam à medida que os seus irmãos fossem pecando mais. Então o tormento dele aumentaria no inferno. Não porque ele fosse pagar pelo pecado dos irmãos, mas por conta dos irmãos estarem no mal, no pecado, por conta do mau exemplo que ele deu. Então casa os dois pensamentos, o de Santa Catarina de Sena e o de São Tomás de Aquino, os dois doutores da Igreja. Os condenados se arrependem dos pecados. Vamos entender agora. Também é questionável se os condenados se arrependem de seus pecados. São Tomás responde que um homem pode se arrepender de suas falhas de duas maneiras, direta ou indiretamente. Ele pode se arrepender diretamente na medida em que se arrepende por um sentimento de ódio pelo pecado cometido. Neste sentido, o condenado não pode arrepender-se de seu pecado, pois uma vez que se encontra confirmado em sua vontade perversa, ele ama a malícia de sua culpa. Mas ele pode se arrepender indiretamente, na medida em que detesta sua punição, de que seu pecado é a causa. Assim, um condenado deseja o seu pecado, no que diz respeito à sua malícia, mas detesta a sua punição, que, no entanto, nunca pode cessar, porque seu pecado permanece para sempre. Será que o condenado odeia Deus? São Tomás diz que Deus, considerado em si mesmo, é o bem supremo, e, portanto, não pode ser objeto de ódio por qualquer criatura racional, mas ele pode ser odiado pelos condenados de duas maneiras. Primeiro, como autor dos castigos pelas quais deve afligi-los, e segundo, porque como são obstinados no mal, enquanto ele é o bem infinito, odiariam Deus com todo o seu coração mesmo, que ele os punisse pouco. Os condenados desejam ser destruídos? Perguntamos finalmente se os condenados preferiam ser aniquilados e privados da existência do que submeter-se aos castigos que suportam. Santo Tomás, considerando a questão em si, responde negativamente. Responde que não. Como ele diz, um estado de não existência nunca é desejável, pois implica uma privação de todo o bem. Mas se esta aniquilação é considerada como um fim de todo o castigo, Santo Tomás diz que, deste ponto de vista, o estado de não existência se apresenta como um bem.
É neste sentido que Jesus Cristo pronunciou esta frase de Judas: seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Marcos 26, 24. São João parece dizer a mesma coisa ao falar dos condenados no Apocalipse. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a conseguirão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, 6. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Esta vontade dos condenados, no entanto, é incerta, pois eles desejam continuar a existir, para que sempre possam odiar a Deus. Essas punições do condenado, que consideramos, serão para sempre. Esta doutrina da eternidade das punições do inferno foi negada primeiro por Orígenes e mais tarde pelos socinianos e por um grande número de protestantes. Orígenes, no entanto, foi condenado pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla e, em geral, por todos os padres da Igreja. Tal punição não é injusta, nem a eternidade dos castigos dos condenados não pode ser qualificada como injusta, pois quem ofende a Deus por um pecado mortal merece um castigo infinito por uma ofensa infinita. Portanto, mais severa ou longa que seja a punição, ela nunca pode ser proporcional ao delito cometido, pois a majestade de Deus é infinita. Portanto, quem pecar mortalmente merece um castigo infinito. Portanto, parece justo que o pecado mortal seja punido com um castigo eterno. Como a punição é medida? É inútil objetar que não parece justo infligir um castigo eterno por um pecado que dura apenas um momento. Santo Agostinho observa que a punição não é medida pela duração de uma falta, mas pela sua gravidade. Mesmo nos tribunais de justiça aqui na Terra, a pena de morte é imposta a alguns crimes que são cometidos em um instante. O doutor Angélico acrescenta que é justo que a punição não deva cessar enquanto a culpa não cessar. Ora, uma falta que permanece eternamente só pode ser perdoada pela graça de Deus, que o homem não pode adquirir depois da morte. Como vimos acima, a vontade dos condenados é obstinada no mal. Por isso, eles continuam a amar o seu pecado ao mesmo tempo que se submetem à sua punição. Como então, Deus pode livrá-los dos seus castigos, enquanto continuam a amar a sua culpa? Como Deus pode perdoar seus pecados, enquanto se endurecem seu ódio a Deus? Se ao mesmo tempo o Senhor lhes oferecer o perdão e amizade, e os condenados recusaram tanto um como o outro. Também não se pode objetar como fazem alguns hereges, que é contrário à bondade e à misericórdia de Deus, vê uma de suas criaturas sofrer eternamente tais castigos terríveis no inferno. Pois, como observa Santo Tomás, Deus deu um testemunho superabundante de sua bondade e misericórdia para com os homens, contemplando todos os homens perdidos pelo pecado de Adão e seus próprios pecados. Que grande bondade foi descer do céu à terra, para se tornar homem, suportando uma vida pobre, humilde e aflita, derramando até a última gota do seu próprio sangue, em meio a terríveis tormentos sobre o madeiro infame. Que maior prova de sua bondade ele poderia ter dado aos homens do que deixar-lhes seu próprio corpo e sangue no Santíssimo Sacramento do altar, para que ali pudessem achar alimento para suas almas, e que por esse meio pudessem perseverar e preservar e aumentar suas forças espirituais até a morte e após ela, encontrando-se mais unidos a Deus e pudessem também entrar no céu para desfrutar eternamente a vida dos bem-aventurados, que bem maior poderia nos dar. A paciência de Deus. Certamente, no dia do juízo, o Senhor dará a conhecer no mundo inteiro quantas misericórdias, quantas luzes, quanta ajuda Ele dispensou a cada homem durante sua vida, e os inúmeros ingratos que, apesar de tais favores, mereciam tais castigos, com que paciência Ele não os procurou, com que amor Ele não os suplicou que se arrependessem.
Se apesar de tais favores, eles ainda não renunciarem às suas paixões e aos prazeres terrenos, desejarem viver e morrer separados de Deus, abandonando-se voluntariamente à sua eterna ruína, como se pode dizer que Deus não manifestou misericórdia e bondade para com eles? Em lugar de declarar que as punições do inferno não são eternas, alguns hereges inventaram outra opinião, sustentando que as punições do inferno serão diminuídas depois de um tempo, ou momentaneamente interrompidas. Mas esta opinião é expressamente contrária às Sagradas Escrituras. Isaías, por exemplo, falando do condenado, proclama: porque o verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá. Isaías 66, 24. E na sentença pronunciada contra eles no juízo final, Jesus Cristo lhes dirá: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A parábola de Jesus do homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho, finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. E havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu que morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles para parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão. Mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Aqui conclui a parte de Santo Afonso e tem apenas um trecho sobre as aparições de Fátima, né? Em 1917, Nossa Senhora apareceu 6 vezes em Fátima, Portugal, a Lúcia dos Santos, Jacinta e Francisco Marto, 3 criancinhas. Durante o curso destas 6 aparições mundialmente famosas, agora aprovadas pela Igreja como dignas de nossa devoção e propagação, a Santíssima Virgem Maria fez várias declarações e previsões surpreendentes, entre elas, o início da Segunda Guerra Mundial. Se as pessoas não mudassem suas vidas, isso aconteceria. Durante a aparição de 13 de julho, ela permitiu que as crianças tivessem uma visão do inferno. A seguir, está a descrição de Lúcia do que viram. Neste ponto se ouviu Lúcia dizer em alta voz: Sim, ela quer que as pessoas recitem o rosário. As pessoas devem recitar o rosário. O rosto da senhora ficou então muito sério, e ela disse: Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, especialmente quando fazes o sacrifício: Meu Jesus, isto é por amor a ti, pela conversão dos pecadores, e em reparação das ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria.
Com essas palavras, ela abriu as mãos sobre as 3 crianças, mais uma vez, e a luz que fluía delas parecia penetrar a terra. E as crianças tiveram a visão do inferno. Lúcia gritou em terror, chamando Nossa Senhora. Podíamos ver um vasto mar de fogo. Ela revelou muitos anos depois, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas como forma humana, que flutuavam no incêndio, levada pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvem de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas nos grandes incêndios. Sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros cavões em brasas. Cheias de medo, as crianças levantaram os olhos, suplicantes para a Senhora que lhes disse, com indizível tristeza e ternura: Vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Lúcia afirmou mais tarde que, embora a visão tivesse durado apenas um instante, ela sentia que teriam morrido de medo e terror se Nossa Senhora não tivesse prometido levá-los ao céu. Vai falar, se eu não me engano, São Francisco de Sales, que diante da tentação, nós devemos contemplar as delícias do céu. Se a tentação não vai embora, nós devemos contemplar as chamas do inferno. No mundo de hoje nós podemos nos questionar, né? Mas por que falar do inferno tanto? Para causar medo das pessoas, como fazem os protestantes? Não. Porque, como diz Monsenhor de Segur, que tem um livro chamado O Inferno Existe, o grande missionário do céu é a pregação do inferno. Infelizmente, a gente sabe que o maior dano para uma alma é perder a Deus. Mas infelizmente nós amamos tão pouco a Deus, tão pouco mesmo, que nós temos mais medo dessas penas do inferno do que um dia deixar de contemplar Deus. A gente deve lembrar dos 3 tipos de temores: o temor mundano, que eu vivo só para agradar as pessoas, tenho medo de desagradar as pessoas, então eu peco para agradar as pessoas, ou eu deixo de corrigir para agradar as pessoas. Eu vivo para agradar os outros, é o temor mundano, o temor de desagradar o mundo. Existe o temor servil, que é o temor de ir para o inferno, que é salutar, que é necessário, muito melhor que o temor mundano. É o temor servil. Eu não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu me confesso, eu rezo, eu faço as boas obras porque eu tenho medo de ir para o inferno. É o temor servil. Mas tem um temor muito mais alto, muito mais belo. É o temor filial, aonde eu procuro não pecar, seja mortal ou venial, para não ofender o meu amado, o meu Senhor, o meu tudo, o esposo da minha alma. Então, irmãos, quando nós falamos do inferno, não é para causar terror. Não é para deixar a pessoa desesperada. Pelo contrário, é para dizer que nós não fomos criados para o inferno. Quando fala lá na palavra de Mateus 7, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para nós. E foi preparado porque eles se revoltaram contra Deus. Deus não queria também que existissem os demônios. Deus criou anjos, mas os anjos, muitos deles se revoltaram e se tornaram demônios. Se revoltaram contra o seu Senhor. Então peçamos a Deus a graça da humildade, de meditar nessas coisas eternas,
Se a gente quer reprovar quem fala do inferno, nós estaremos reprovando Nossa Senhora. Nós estaremos reprovando os santos. Nós estaremos reprovando a Igreja. E nós estaremos reprovando o próprio Jesus Cristo, que falou 18 vezes, 15 vezes de forma explícita, clara, e 3 vezes de forma implícita sobre o inferno. O Antigo Testamento também tem várias prefigurações do inferno. As cartas de São Paulo, o livro do Apocalipse. Não porque se quer causar terror, mas porque nós devemos ter o grande entendimento que nós não fomos criados para lá. Mas o demônio vai criando as pregações da falsa misericórdia. A verdadeira misericórdia deve ser pregada, porque São João Paulo II já falava: este século será salvo pela misericórdia. E a misericórdia é o maior atributo de Deus, como fala São Tomás de Aquino, como fala Santa Faustina. Essa misericórdia é infinita. Mas o tempo para nós usufruirmos dessa misericórdia não é infinito. Ele é finito, ele tem prazo. Eu não posso brincar com Deus, eu não posso brincar com a minha alma. Eu não posso brincar de ser santo, eu não posso brincar de ser cristão, de ser católico, de confessar mal, de comungar mal, de viver mal minha vida como cristão. Eu preciso lutar com todas as forças, mas contando com a graça de Deus. Irmãos, por isso, vamos meditar nessas verdades eternas, não para causar depressão, não para causar desespero, não para causar angústia, mas que o santo temor, que é dom de Deus, que é o 7º dom infuso do Espírito Santo, que esse santo temor nos dê a graça de caminhar para a santidade. Esse temor filial, esse temor que nos leva a lutarmos com todas as nossas forças. E quando elas faltarem, o clamor brote em nossos lábios. Vem, Senhor Jesus, meu auxílio. Vem, ó Mãezinha, Virgem Maria, meu socorro. São Miguel Arcanjo, santos anjos do Senhor, meu anjo da guarda. Tantos santos que combateram de forma mais concreta e clara contra o demônio. Santa Gema Galgani, São Pio de Pietrelcina, Santo Antão, São Bento, tantos outros santos. Peçamos que esses amigos do céu nos ajudem a combater todas as armadilhas que nos levam e que nos induzem ao inferno. Não vamos julgar quem está indo para o inferno, mas vamos ajudar as pessoas a irem para o céu e desviá-las deste caminho infernal. Vai falar Chesterton que quando uma pessoa está perto de um abismo, o próximo passo que ela deve dar é um passo para trás. Isso é conversão, é mudar a direção, mudar o caminho. Que Deus nos dê um coração apaixonado por Ele. Não essa paixão mundana, mas essa paixão que nós olhamos para o Cristo crucificado. E por isso existe o nome Sexta-feira da Paixão. Porque é dessa paixão que nós devemos morrer, como os mártires morreram, como os mártires deram a vida. Por isso, irmãos, não vamos desistir de rezar pelos nossos entes queridos. Não vamos paralisar, vamos crer. Senhor, eu quero o céu para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus conhecidos. Perdão. E eu vou sacrificar-me. E o meu pequeno sacrifício vai se unir ao teu infinito, belo e inexplicável sacrifício. Amém. Deus abençoe a todos.